Preciosos irmãos e irmãs, em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, há uma profecia com duplo sentido. Por que duplo sentido? Porque ela cumpre em duas etapas. Está escrito assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, eis aí a tarefa de Elias: converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Elias se manifesta 5 vezes na terra. A primeira vez, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o Tisbita. A unção que estava sobre Elias, ela veio em porção dobrada sobre Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Agora, a terceira manifestação de Elias veio para cumprir parte da profecia que nós lemos. Qual é a profecia? Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. João Batista tinha a unção de Elias e ele cumpriu nele metade da profecia. São Lucas capítulo 1, versículo 17. Zacarias, ouvindo o anjo Gabriel falar com ele, o anjo disse: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, notaram que o anjo omitiu a segunda parte. Em Mateus, capítulo 11, do verso 13 e 14, Jesus fala o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João, e diz: se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Então, as pessoas hoje negam que nós recebemos o profeta Elias. Porque Jesus disse: esse é o Elias que havia de vir, se referindo a João Batista. Sim, esse era o Elias que havia de vir para cumprir, e cumpriu a primeira parte da profecia.
Porque até então João Batista estava vivo, ele estava no cárcere. Lembra? Leia a partir do verso 1 de Mateus 11. Agora, em Mateus 17, João Batista já estava morto. E os discípulos perguntam mais uma vez: Mestre, verso 10, porque dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus responde: na verdade, Elias virá primeiro. Você vai dizer que Jesus Cristo errou? Faltou gramática para ele? Não. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele falava já de um Elias futuro. Aí ele volta a falar de João Batista. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram. E assim farão tudo o que quiseram. E fizeram tudo o que quiseram. E assim farão também padecer o Filho do Homem. Isto é, mataram João Batista e também iriam matá-lo, crucificá-lo. Agora, vejam bem, nós estamos vivendo na quarta manifestação de Elias. A quinta manifestação de Elias é para os judeus, Apocalipse 11. As duas testemunhas, ele vem com Moisés. Estamos vivendo no cumprimento da segunda parte da profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6. A primeira cumpriu João Batista, converter o coração dos pais aos filhos. Agora, a de restaurar todas as coisas, ela vai cumprir tanto conosco aqui, tanto para os judeus. É a unção de Elias usando pessoas. Lá em Israel vai ser Elias mesmo, mas para nós é um homem com a unção de Elias. Vejam bem, Deus deu para Elias 3 missões. Elias cumpriu uma, mas a unção de Elias cumpriu as outras. Elias tinha que ungir a Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, e ungir a Eliseu no seu lugar. Elias ungiu a Eliseu, mas não ungiu os 2 reis. Quem ungiu os 2 reis foi Eliseu. A mesma unção de Elias já em Eliseu. A mesma unção que veio em João Batista para realizar a primeira parte da profecia, que não era nem mesmo restaurar, porque se João Batista restaurasse, ele estaria restaurando a lei, ele jamais apresentaria Jesus, porque Jesus veio com a graça. São João 1,17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João Batista estaria fazendo o contrário, tá? Mas a outra etapa, a outra parte da profecia está em pleno cumprimento, que é converter o coração dos filhos aos pais, isto é, converter a nossa fé para a mesma fé apostólica, a mesma fé original. Aleluia.
Aí você diz, mas não tem o nome de William Branham na Bíblia. Também não tinha de João Batista. Porque quando João Batista pregava, não tinha o Novo Testamento. Não tinha as palavras de Jesus dizendo que ele era a voz do que clama no deserto. Malaquias, ou melhor, Isaías 40. Não estava escrito lá no Velho Testamento o seu nome, mas o seu ministério estava. Isaías 40, voz do que clama no deserto. Malaquias 3, eis que eu envio o meu anjo. Agora, como saber qual era a mensagem do dia? Como saber se João era o enviado de Deus? Pelos seus frutos. Porque quando o povo viu João Batista pregando lá nas beiras do Jordão, eles compararam a Escritura. Ora, esse homem deve ser a voz do que clama no deserto, porque ele não está clamando em sinagoga, ele não está clamando no templo, ele está no ermo, ele está lá no mato, está no deserto. Outra coisa, ele está anunciando que após ele veio outro. Então não é ele aquele que viria e prepararia o caminho de Deus? Ora, gente, quem é que trouxe nós de volta para o evangelho original? Quem é que pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e surtiu efeito? Porque outros também vieram, mas não eram vindicados. Mas William Branham veio com o batismo original, a ceia original, a crença original em Deus, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão. Foi quem? Pregador batista, Assembleia, Adventista, Testemunho de Jeová. É esse povo que está restaurando? Para o eleito vê. Porque não é boato, é fato. Aleluia. Foi esta mensagem que me tirou do sistema em que eu vivia, da Assembleia de Deus. Agora, no Brasil, criou-se um sistema da própria mensagem. Mas em Mateus capítulo 24, versículo 24 diz que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Em Filipenses 1,6 está escrito, mas tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E hoje nós estamos fora desse sistema, mas nós continuamos nesta mensagem gloriosa, pregando a Bíblia Sagrada, olhando através da revelação de Deus, e eu sou muito grato por isso. Irmão, enxergue o que nós estamos falando. Peça para Deus, não seja enganado. Elias já veio. E não falo de João Batista, eu falo de Elias, lá no Rio Ohio, quando o irmão Branham batizava a 17ª pessoa, aquela luz desce, as pessoas vê, os jornais publicam, e daquela luz saiu uma voz, como João Batista precursou a minha primeira vinda, eu te envio uma mensagem para precursar a minha segunda vinda. Não temos culpa
de pregadores fanáticos, idólatras, que não obedeceram ao mensageiro. O mensageiro disse: volte para a palavra. Se eu falhar, fique com a palavra. É isso. Nós ficamos com a palavra e continuamos amando o mensageiro. Recebemos ele não como Deus, mas como um enviado de Deus para precursar a sua segunda vinda. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.